o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Todos vocês são muito bem-vindos. Nós acolhemos as pessoas que estão também nos acompanhando online. Deus abençoe a todos. Nós vamos hoje trabalhar o Salmo 23. E peço que você abra sua Bíblia comigo neste texto. A pastora Arival está expondo o livro de Êxodo e nós estamos expondo o livro de Salmos. Consideramos domingo passado o Salmo 22 e hoje vamos tratar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu quero, com base neste salmo, tratar com vocês sobre a vitória sobre o medo. Mas antes de entrar na exposição, nós gostaríamos de recordar brevemente que este livro é um livro peculiar da Bíblia. São 150 poemas, escritos num longo período de 1000 anos aproximadamente. Isto porque você tem salmos de Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo. Você tem salmos como o Salmo 126, pós-cativeiro babilônico, cerca do ano 500 a.C. Esses poemas foram escritos por pessoas diversas. O principal escritor, vocês bem sabem, foi Davi. Você tem os filhos de Coré, você tem Asaf, você tem Salomão e outros escritores anônimos. Estes poemas foram reunidos certamente depois do cativeiro babilônico, nesta composição que nós temos hoje, dividida em 5 livros. 5 livros. O primeiro livro, Salmo 1 ao 41, segundo livro, 42 ao 72, terceiro livro, 73 ao 89, quarto livro, 90 ao 106, e o quinto livro, do 97 ao 150. Também você tem poemas variados, como poemas, salmos de louvor, salmos de contrição, salmos de penitência, salmos imprecatórios, né? Então, vários estilos de poemas. Hoje nós vamos considerar este salmo dentro da visão da trilogia que falamos no domingo passado, né? Salmo 22, 23 e 24 são uma importante trilogia do saltério. Os 3 salmos estão tratando do mesmo assunto em perspectivas diferentes. Então, no Salmo 22, que é o Salmo da cruz, o Salmo 23, que é o Salmo do cajado, e o Salmo 24, que é o Salmo da coroa. Então, nós temos nesses 3 salmos a cruz, o cajado e a coroa. Isso porque nós temos 3 retratos de Jesus como pastor. 3 retratos, bem claramente definidos no Novo Testamento. Por exemplo, João 10, 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas está conectado com o Salmo 22, que é o Salmo da cruz. Mas você tem lá em Hebreus 13, 20, a figura do grande pastor das ovelhas.
E o grande pastor das ovelhas de Hebreus 13, 20, está conectado com o Salmo 23, porque ele é o pastor que vive para as ovelhas. Mas em 1 de Pedro 5,4, fala do supremo pastor, que vai galardoar as ovelhas. E 1 de Pedro 5,4 está conectado com o Salmo 24, que é o salmo que trata da segunda vinda de Cristo, como o supremo pastor que vem para galardoar as suas ovelhas. Então, no 22 é o salmo da cruz, o 23 é o salmo do cajado e o 24 é o salmo da coroa. Como bom pastor de João 10, 11, Jesus veio para dar sua vida pelas ovelhas. Como grande pastor de Hebreus 13, 20, ele veio para viver pelas suas ovelhas. E como supremo pastor de 1 de Pedro 5,4, ele voltará para galardoar as suas ovelhas. Ter essa trilogia na mente e esse entendimento de que o Salmo 22, 23 e 24 nos apresentam 3 perfis ou 3 quadros de Jesus como pastor é muito importante para compreendermos estas verdades eternas. Pois bem, hoje vamos tratar do Salmo 23, que é o Salmo do cajado. É o Salmo do grande pastor que vive para as ovelhas. E vocês bem sabem que este poema é um poema mais conhecido do mundo. Talvez o poema mais recitado no mundo. O Salmo 23 é buscado para as ocasiões mais diversas da vida. Você lê este salmo numa festa de aniversário, e você lê esse salmo num funeral, você lê esse salmo nas horas mais alegres da vida, e você lê esse salmo nas horas mais doídas da vida. Ele tem essa abrangência. Então hoje eu quero propor para vocês, com o tema Vitória sobre o Medo, 3 divisões. E eu espero que vocês guardem essas divisões. Eu vou repeti-las e repeti-las, porque quando você assimila o esboço, e eu espero que vocês anotem, e eu ficaria muito feliz se vocês que estão vindo para a Escola Bíblica Dominical trouxessem uma folha, uma caneta, para anotar, porque alguns são mais experts em anotar no smartphone, né? Mas anote, sabe por quê, gente? Porque nós estamos numa escola. Escola é um lugar de quê? Aprendizado. E quando você escuta, a sua assimilação é menor. Quando você escuta e vê, melhora um pouco. Mas quando você escuta e vê e anota, a assimilação é maior. É maior. Até porque, se nós não anotamos, sabe o que vai acontecer? Na próxima semana você não vai saber quase nada do que você ouviu. Quase nada. Mas se você anota, e amanhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem, você recorrer a essas notas, todo esse acervo virá à sua mente. Então eu concordo com aqueles que dizem assim: a tinta mais fraca e o papel mais amarelo é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Então, fica aí a dica para vocês. Ao ouvirem, traga um papel, traga uma caneta, ou bote o seu smartphone aí naquela área aí das anotações e anote. Então eu vou trazer para vocês uma divisão do Salmo 23, espero que vocês memorizem. A vitória sobre o medo. Você vence o medo quando você encontra o segredo de uma vida feliz. Todas as suas necessidades supridas. Então é o versículo 1 ao 3. Do 1 ao 3 você é feliz, porque se você encontra o segredo de uma vida feliz, todas as suas necessidades supridas. Quando é que você tem uma vida feliz? Quando você tem todas as suas necessidades supridas. Segunda divisão do Salmo. Você vence o medo quando você encontra o segredo para uma morte feliz. É curioso isso, mas tem morte feliz, sabia? Quando todos os seus temores são removidos.
Então, o segredo de uma morte feliz é você ter todos os seus temores removidos. Isso é o que está ensinando os versículos 4 e 5. E a última divisão que nós vamos tratar é: você vence o medo quando você encontra o segredo de uma eternidade feliz, quando todos os seus desejos são satisfeitos. Verso 6. Então você é feliz quando você encontra o segredo de uma eternidade feliz, tendo todos os seus desejos satisfeitos. Versículo 6. Deu para guardar? Deu para anotar? Então, primeiro, vamos lá? Você é feliz quando encontra o segredo de uma vida feliz, todas as suas necessidades supridas. Segundo, você é feliz quando você encontra o segredo de uma morte feliz, todos os seus temores removidos. Terceiro, você é feliz quando você encontra o segredo de uma eternidade feliz, todos os seus desejos satisfeitos. Versículo 6. Dito isso, vamos para a exposição do Salmo. Então você é feliz, primeira divisão, quando você vence o medo, quando você encontra o segredo de uma vida feliz, tendo todas as suas necessidades supridas, versos 1 a 3. Então eu quero aqui tratar de alguns temas. Primeiro, por que Jesus pode ser o seu pastor, aquele que supre todas as suas necessidades? Primeira pergunta é: por que ele pode ser o seu pastor? Por que ele tem currículo, tem competência para ser o seu pastor? Primeiro, porque ele é o Deus autoexistente. Olha como começa: o Senhor é o meu pastor. E a palavra Senhor é a palavra Yahvé. É o Deus revelado a Moisés no Sinai. É o grande eu sou. E quando diz que ele é o grande eu sou, ele está dizendo que ele não deriva a sua existência de ninguém, mas ele é a fonte da existência de todos que existem. Ele é autoexistente. Davi poderia ter escolhido outros nomes para Deus, como Elohim, o Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, como El Elyon, como El Olam. Mas ele resolveu escolher Yahvé, porque este é o Deus autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, mas sobretudo o Yahvé é o Deus da aliança. Então ele tem competência para ser o nosso pastor. Segundo lugar, não é apenas porque ele é autoexistente, mas ele tem competência para ser o nosso pastor, para suprir as nossas necessidades, porque ele é o Deus pessoal. O Senhor é o quê? Meu pastor. Faz diferença. Não adianta você saber que o seu Deus, que existe o Deus todo-poderoso, autossuficiente, autoexistente. Se esse Deus não for o seu Deus, não resolveu nada. Mas Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, há uma necessidade aqui vital de uma experiência pessoal com este Deus, de uma rendição completa a este Deus, de uma apropriação plena pela fé deste Deus, como seu Deus. A grande pergunta aqui hoje para você é esta: Deus já é o seu Deus? Jesus já é o seu pastor? Porque o que vai remover o medo do seu coração não é o fato de saber que Deus existe. Tantos sabem, isso não resolve ainda o problema da vida delas. A questão é: qual é o relacionamento que você tem com este Deus? Quem é este Deus para você? Você já pode dizer com descanso na sua alma: o Senhor é o meu pastor? Este é o ponto. Mas, terceiro lugar, por que ele tem competência para ser o seu pastor? Primeiro, porque ele é o Deus autoexistente. Segundo, porque ele é o Deus pessoal. Terceiro, porque ele é o Deus da provisão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Vamos entender isso aqui, meus amados irmãos, quando diz que o Senhor é o meu pastor.
nada me faltará. Na verdade, o próprio Senhor Jesus não é apenas o seu provedor, mas Ele é a sua maior e melhor provisão. Às vezes nós estamos buscando provisão em coisas, e nos esquecemos de que a maior e a melhor provisão é o próprio Deus, é o próprio pastor. Por exemplo, aqui ele é chamado Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Mas se você ler no Salmo, o próprio Salmo 23 nos sugere vários nomes de Deus para mostrar que Ele é a nossa melhor provisão. Por exemplo, nada me faltará. Isso aponta para nós, para o Jeová Jireh. Lembra lá do Jeová Jireh? Que é o termo que aparece pela primeira vez com Abraão. Aqui, papai, está o fogo, aqui está o cutelo. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Qual foi a resposta de Abraão para Isaac? Deus proverá. E a palavra foi essa: Jeová Jireh, Jeová Jireh, Deus proverá. O Deus Jeová Jireh é o que diz para você: nada me faltará. Ele é a nossa própria provisão, para que nada nos falte. Mas se você ler no verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva para junto as águas de descanso, e trata de paz. Então Ele também é o Jeová Shalom. E a primeira vez que aparece esse nome de Deus, aparece lá com Gideão. Ele é o Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. Nossa paz não é uma circunstância, nossa paz não é ausência apenas de problemas, a nossa paz é uma pessoa, a nossa paz é Jesus, Ele é o nosso Jeová Shalom. Mas quando você vai, por exemplo, para o versículo refrigera minha alma, isso traz a ideia de cura, e Ele é o nosso Jeová Rafá, Ele é o Deus que nos cura. Ele é a nossa maior provisão para termos cura, porque Ele é a nossa própria cura. Quando diz que aí, olha comigo, versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça, Ele é a nossa justiça, é o Jeová Tsekanu, Ele é a nossa própria justiça. Quando diz aí, observe comigo, que Ele prepara para mim, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, e seu Jeová chamar, Ele é o Deus presente. Mas quando diz lá no versículo 5, preparas minha mesa na presença dos meus adversários, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa vitória, Ele é o Jeová Nissi. Então o Salmo 23 traz para nós essa ideia de que Deus, Jesus, não é apenas o nosso pastor, é a nossa plena, maior e melhor provisão. Nada nos faltará. Pois bem, mas me permita uma segunda pergunta ainda dentro do versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A pergunta aqui é: por que precisamos do Senhor como nosso pastor? Davi poderia ter usado outras expressões. Por exemplo, ele era um guerreiro. Ele poderia dizer: o Senhor é o meu comandante em chefe e eu sou seu soldado fiel. Poderia usar isso. Por que ele usou a expressão pastor? Para sugerir a ideia de ovelha. Irmãos, Davi era pastor de ovelhas. Davi conhecia bem essa linguagem e conhecia muito bem essa experiência. Então vamos entender o que é uma ovelha. Vou lhes dar 7 características de uma ovelha para você compreender por que ele usou essa figura. O Senhor é o meu pastor. Primeiro, a ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesma. Ela não consegue cuidar de si mesma. Ela é frágil, ela não se defende, ela não se protege, ela não tem capacidade de percepção de perigo. Segundo, a ovelha é plenamente indefesa, ela não tem garras, ela não tem dentes afiados. Numa briga ela sempre leva pior. Terceiro, a ovelha é míope, a ovelha não enxerga direito. É por isso que ela é muito tendente a sair do caminho, a se desviar para lugares perigosos. Ela não enxerga perigo, ela não vê ameaça, é míope, não enxerga direito. Quarto, a ovelha não consegue se limpar. O gato se lambe, o passarinho se molha e se lava.
A ovelha não, se ela estiver suja, ela fica suja, ela não sabe lavar a si mesma. Ela sabe se sujar, mas se limpar não. Quinto, a ovelha não tem senso de direção. Ela não só é míope, não, ela é meio atabalhoada, ela se perde facilmente. Sexto, a ovelha é teimosa. É por isso que é preciso, de vez em quando a ovelha tem a tendência de se desviar, e às vezes desviar outras, o pastor vai lá e quebra a perninha dela, encana a perninha dela e precisa carregá-la no colo, para não desviar as outras ovelhas. Finalmente, em sétimo lugar, a ovelha tem dotes que podem ser a sua ruína. A lã é um dote dela, mas se ela cai na água, a lã leva para baixo, para o fundo, para o naufrágio. Então note vocês que todas essas imagens, todas essas figuras são usadas para quem? Para representar a mim e a você. Nós não sabemos cuidar de nós mesmos, nós não sabemos limpar a nós mesmos, nós não temos senso de direção, nós somos frágeis, nós somos teimosos e alguns mais do que os outros. E é por isso que nós precisamos do pastor onipotente. Mas Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas eu disse para vocês que você vence o medo quando você encontra o segredo de uma vida feliz, tendo todas as suas necessidades supridas. Quais são essas necessidades que nós precisamos de suprimento, meus amados irmãos? Primeiro, nós temos nele, em Jesus, plena satisfação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora veja o verso 2 comigo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha tem uma característica: ela não come se ela estiver perturbada, se ela estiver aflita, inquieta. E você e eu somos assim também, não é verdade? Quem recebe uma notícia dolorosa da enfermidade de um parente, ou de uma morte de um amigo chegado, se assenta à mesa para se refestelar num banquete, nessa hora você está perturbado, o apetite vai embora, a alegria foge do seu rosto, o coração fica apertado. Leva para as águas de descanso. A ovelha não bebe em águas que correm fortemente, violentamente, dos ribeiros, cujas águas são rápidas. O pastor precisa dar uma desviada da água, acalmar a água para ela beber. O que isso representa para nós, irmãos? Descanso e paz. Às vezes o nosso coração está atribulado demais, a nossa alma está inquieta demais, desassossegada demais, e nós precisamos de Jesus para acalmar o nosso coração, para trazer serenidade para a nossa alma. Mas ainda, que mais Ele provê para nós além de plena satisfação? Ele traz também para nós plena restauração. Olha o versículo 3: refrigera-me a alma. A ideia de refrigerar a alma, irmãos, é a ideia da ovelha ferida, que o pastor precisa trazer para perto dele, tirar os carrapichos, botar óleo nas feridas, curar os traumas que ela sofreu. E tem horas que a nossa alma está precisando de refrigério, porque as feridas que mais doem e mais difíceis de serem tratadas não são aquelas que ferem a nossa pele, que machucam a nossa carne, mas são aquelas feridas que machucam a nossa alma. São os traumas da vida, são os abusos sofridos, são as quedas que nos trazem feridas morais muito mais profundas do que as feridas do corpo, que um metiolate às vezes resolve. Só o Senhor pode refrigerar nossa alma. Só o Senhor pode trazer cura para o nosso mundo interior.
Tem muita gente falando de cura interior aí, mas com remédios humanistas, com remédios que não terapeutizam verdadeiramente as verdadeiras dores profundas produzidas pelo pecado. Só o sangue de Jesus nos limpa, só a cura do alto pode produzir em nós plena restauração. Refrigera-me a alma. Mas você tem nele, além de completa satisfação, de plena restauração, em terceiro lugar, você tem nele firme instrução na justiça. Olha o verso 3: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora note uma coisa, ele nos instrui no caminho da verdade, ele nos instrui nas veredas da justiça, não porque nós merecemos, mas por amor do seu nome. Então, este é o segredo de uma vida feliz. Você tem todas as suas necessidades, o quê? Supridas. Então, você pode vencer o medo. E o medo parece que é mais do que um sentimento. Diz Paulo, lá em 2 Timóteo 1,7, que medo é um espírito. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação. Então, quem sabe vocês que vieram aqui ou os que estão nos assistindo, estão ainda vivendo debaixo desse terrorismo do medo, deste fantasma do medo, ou deste monstro do medo, ou desse carrasco do medo, ou deste algoz do medo. Mas hoje o Senhor está aqui para curar você desse medo, livrar você desse medo, pôr a sua confiança no pastor, que supre todas as suas necessidades. Vamos ao segundo ponto. Você vence o medo quando você encontra o segredo de uma morte feliz, tendo todos os seus temores removidos. Por que as pessoas têm medo de morrer? Porque os medos não são removidos. E aí não tem grande, não tem pequeno, não tem doutor, não tem letrado, não tem cientista, não tem analfabeto, não tem religioso, não tem não religioso que seja tão forte para enfrentar esses medos na hora da morte. Então vamos lá. Nós temos no nosso pastor uma companhia nas adversidades e tem 5 promessas aqui para você enfrentar o medo da morte e vencer. Primeiro, você enfrenta ou você tem coragem diante dos perigos. Olha o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Os mais valentes, muitas vezes, bambeiam as pernas diante do rei dos terrores. E quem é o rei dos terrores? A morte. Agora notem vocês que Davi, que era um profeta, e ele é chamado de profeta no Salmo 22, e a Bíblia vai fazer referência a ele lá no livro de Atos como um profeta, quando escreveu o Salmo 22, que apontava para Jesus. Ele já antevendo aqui a vitória sobre a morte, usa uma figura curiosa. Ainda que eu ande pelo vale de quê? Da morte ou da sombra da morte? Da sombra da morte. Agora vamos entender isso aqui. Ele não diz, ainda que eu ande pelo vale da morte. Diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Agora, para ter sombra, tem que ter luz, sabia? Sem luz não tem sombra. Agora note, a sombra de um leão não ataca. A sombra de uma cobra não dá bote. A sombra de um cachorro não morde. O que Davi já profeticamente está nos ensinando? É que a morte foi tragada pela vitória. Alguém, o bom, o grande, o supremo pastor, entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, ressuscitou, inaugurando a imortalidade.
Os dentes da morte já foram arrancados. O que você enfrenta hoje não é mais o poder da morte, é a sombra da morte, porque a morte já foi vencida e tragada pela vitória. Oh, irmãos, que verdade bendita. Hoje a morte não tem a última palavra. Hoje o poder da morte já foi quebrado. E hoje, embora a sombra da morte ainda nos imponha medos, que nós podemos vencê-los, temos a promessa de que a morte, o último inimigo a ser vencido, vai ser lançado no lago do fogo. Então, você pode perceber que, se você estiver aí passando pelo vale, e a sombra da morte estiver projetando em você, tenha medo não. Não precisa ter medo não. Porque para nós o viver é Cristo, o morrer é lucro. Para nós morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Para nós morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Para nós, bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Esta é a verdade que Davi está pontuando para nós aqui. Segundo lugar, você não precisa ter medo da morte por causa da presença divina no meio das suas aflições. Olha o versículo 4, a parte B. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Preste atenção nisso. Ele não está com medo porque ele é forte, porque ele é experiente, porque ele tem capacidade, porque ele é um gigante. Não. De onde decorre a coragem dele aqui? Não procede dele mesmo, mas emana da presença do pastor do seu lado. A consciência, irmãos, da presença de Deus é que nos fortalece a enfrentar o medo da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então me permita aqui 2 exemplos, aliás 3 exemplos. Vamos pegar o primeiro. Vamos pegar o primeiro lá do Daniel capítulo 3. Os amigos de Daniel foram jogados aonde? Na fornalha. E a fornalha era tão quente que o cara não precisava nem chegar, cair lá no fundo para estar morto não. Só o vapor já matava o cara. Jogaram os 3 amigos lá, vai ter um 4º homem andando com eles. Vamos para o capítulo 6 de Daniel. Daniel é jogado na cova dos leões. Mas o anjo do Senhor está lá com ele, fechando a boca dos leões. E Daniel agora não tem carrascos na cova, ele tem protetores na cova. Pode dormir na juba do leão e fazer um travesseiro macio. Vamos a Atos 27. Paulo está dentro do navio, 276 pessoas. 14 dias sem saber se é dia ou noite. O desespero, o pânico tomando conta de todo mundo. O navio à deriva. E o anjo do Senhor aparece para Paulo no navio e diz: tem bom ânimo, Paulo, ninguém vai morrer. Eu entreguei toda essa gente na sua mão. Quantos de nós, irmãos, se pudesse hoje aqui se levantar para dar um testemunho das horas mais difíceis da vida, já experimentaram essa doce companhia, trazendo paz? Eu, quando era criança, e eu sempre que me entendi por gente, a minha mãe era muito doente, e eu tinha alguns pânicos na infância. O medo da minha mãe morrer era uma coisa que me martirizou muito tempo. Se eu procurasse a minha mãe, a gente morava na roça, e gritasse pelo nome dela, e não a encontrasse, eu entrava em desespero. O medo dela morrer. Muitas vezes vi minha mãe sair de casa num carro de noite, estradas barrentas, perigosas, entre a vida e a morte, e era um pânico para a minha alma. Na minha infância, na minha adolescência, muitas vezes eu orei a Deus e disse: oh, Deus, me leva primeiro, eu não suportaria ver minha mãe morrendo. E eu encontrei uma verdade nas Escrituras: Deus não necessariamente capacita você na véspera.
Mas se Ele permitir você passar por um vale da sombra da morte, você não precisa ter medo, porque ali Ele vai consolar você, ali Ele vai segurar você, ali Ele vai sustentar você. É por isso que Abraão disse: no monte do Senhor, o Senhor proverá. Ele vai prover para você na hora da necessidade, na hora que chegar o problema. Ele vai sustentar você. É a presença dEle. É a presença dEle. Terceira promessa. Terceira promessa. Você não precisa ter medo da morte, não. Consolo nas grandes tristezas da vida. Olha o verso 4, como ele termina. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele está usando a figura de pastor. E o pastor anda com dois instrumentos nas mãos. Uma vara, que é o bordão, e o cajado. O cajado é mais longo que a vara. E numa borda, ou melhor, numa ponta dessa vara mais longa, tem uma curvatura, igual um cabo de guarda-chuva. Esse é o cajado. Por que ele encontra consolo nessas duas armas do pastor? Para que o pastor usa a vara? O pastor usa a vara para bater na fera, no predador que tenta atacar as ovelhas. A vara serve para isso, para bater no animal feroz que quer pegar a ovelha e destruir a ovelha. O pastor usa a vara para defender a ovelha. E para que o pastor usa o cajado? Para dar direção à ovelha. É mais longa, ele ponta lá, é para cá, rumo é esse, não sai para cá, não sai para lá, é aqui que nós vamos caminhar. Então o cajado é usado para isso. Segundo, o cajado é usado para resgatar a ovelha. Quando a ovelha cai num buraco, ele pega o gancho lá do cajado, bota lá para trazer a ovelha de volta. Então, o pastor oferece consolo às ovelhas, protegendo as ovelhas, dando direção às ovelhas e resgatando as ovelhas. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem usado esses dois instrumentos para nos defender, para nos direcionar, para nos proteger. Mas em quarto lugar, você não precisa ter medo da morte, porque você tem no pastor provisão diante dos adversários. Olha o versículo 5, a parte A. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Agora, note você comigo que Davi muda a figura do campo para casa, do pastor para o anfitrião, para o campo, do campo para a sala do banquete. Perceberam a mudança de figura? De metáfora, de imagem. E ele está aqui mostrando para nós que nós temos adversários. Adversário está no plural. Se você não tem adversários, possivelmente você não é ovelha. Porque toda ovelha tem adversário. Toda ovelha tem lobo que quer destruí-la. Ninguém consegue viver neste mundo piedosamente sem enfrentar perseguições. O mundo nos odeia. Mas o que ele está dizendo é que, embora nós tenhamos muitos adversários, visíveis e invisíveis, demoníacos e humanos, nas regiões celestes e no território terreno, é o Senhor quem nos dá a vitória. A vitória vem do Senhor. E quando os inimigos pensam que vão nos devorar, o mesmo pastor que nos protege, prepara uma mesa para nós. Um banquete para nós. Uma vitória para nós. Diante dos nossos adversários. Isso ele está querendo dizer que a nossa vitória não decorre de nós mesmos. Nós não enfrentamos os nossos inimigos fiados na nossa própria força. Quem nos dá a vitória é o pastor, e quem prepara o banquete é o pastor. É ele quem prepara. Bendito seja Deus.
Finalmente, em último lugar, quinto lugar, a honra festiva diante dos inimigos. Você não precisa ter medo da morte, porque quando o inimigo vem para devorar você, ou a própria morte vem para tragar você, o Senhor honra você festivamente diante dos inimigos. Parte final do verso 5. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Você sabe que o óleo é usado na Bíblia para 3 razões. Ele é usado como unção, os reis, sacerdotes e profetas eram ungidos. Então, ele tinha essa finalidade de unção. Segundo, ele tinha finalidade terapêutica, de cura. Ele era um remédio. E terceiro, ele tinha uma finalidade de alegria, de honra. Por exemplo, quando alguém chegava na sua casa, uma visita que você queria honrar, você ungia a cabeça dela com óleo. E quer dizer que o anfitrião está dizendo, eu honro você. Eu enalteço você. Quando diz o salmista que unges minha cabeça com óleo, não está falando do óleo da unção, nem está falando do óleo terapêutico de cura. Ele está falando do óleo da honra. Então, o Senhor não apenas constitui você ovelha dele, o Senhor não apenas protege você, guia você, supre as suas necessidades, mas o Senhor também honra você. Nós somos preciosos aos olhos dele, amados. E seremos um dia convidados e acolhidos para o grande banquete celestial das bodas do Cordeiro. Quando ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este pastor é o anfitrião que vai nos honrar e continua nos honrando até lá e há de nos honrar por toda a eternidade. Então aqui está falando de hospitalidade, de favor e de alegria. E o meu cálice transborda. Aqui alegria plena, maiúscula, superlativa. Aquela alegria que Pedro foi chamar de indizível e cheia de glória. Louvado seja Deus. Bom, agora vamos ver o último ponto. Então, quais foram as 3 visões que nós abordamos para você vencer o medo? Você não precisa ter medo, porque você encontra o segredo da vida feliz, tendo todas as suas necessidades supridas. Você não precisa ter medo, porque você encontra o segredo para uma morte feliz, tendo todos os seus temores removidos. Terceiro, você encontra o segredo da felicidade. Você é feliz porque você tem todos os seus desejos atendidos ou satisfeitos por toda a eternidade. É o versículo 6. Veja aí comigo, por favor, o que está escrito. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiramente, o Senhor escala para você 2 escoltas celestiais que nunca vão deixar você sozinho. Hoje a gente busca segurança, não? Os carros estão sendo blindados, alguns que têm mais recursos contratam segurança, o camarada vai, mas antes de eu chegar já tem alguém lá no local para investigar, na retaguarda tem gente também de butuca olhando, e às vezes tem também protetores ao lado, não é assim? Então deixa eu lhe dizer que você tem escoltas, e escoltas celestiais, um do lado direito, outro do lado esquerdo, bondade e misericórdia. Bondade é aquilo que Deus dá para você e você não merece. Misericórdia é aquilo que Deus não dá para você e você merece. Na bondade, Deus atende todas as suas necessidades. Na misericórdia, Deus destrói todos os seus pecados. E Deus vai tratando você assim. 2 escoltas, 2 irmãs gêmeas, bondade e misericórdia, acompanhando você, protegendo você.
guardando você. Segundo, vamos ver a constância dessa escolta celestial. Bondade e misericórdia, talvez, não, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Tem dia que você acorda meio triste, meio desanimado, você acha que você está sozinho, você acha que Deus abandonou você, e nessa hora a bondade e misericórdia está ali, ó, estou aqui, ó, abra os olhos aí, Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Maiores são aqueles que estão conosco, que estão contra nós. Nunca houve um dia na sua vida, os mais tristes, os mais dramáticos, os mais dolorosos, que essas duas escoltas celestiais tenham abandonado você. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, com constância. Com constância. Terceiro, o destino para onde a escolta celestial nos leva. E habitarei na casa do Senhor. Sabe para onde essas escoltas estão levando você? Para a casa do Pai. Para o paraíso. Para o céu. Para a cidade santa. Para a Nova Jerusalém. Essas duas escoltas não vão deixar você para trás. Não vão desamparar você no meio do caminho. O destino final é a casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor. Nosso destino está seguro. A nossa companhia é certa. E constante. E finalmente, a segurança inabalável e perpétua desse destino. E habitarei na casa do Senhor, quando? Para todo sempre. Nunca ninguém vai mudar o rumo do seu destino. Nunca ninguém vai tirar você desse destino. Nenhum problema, nenhum inimigo pode arrancar você, que é ovelha, das mãos de Jesus, o Supremo Pastor. Louvado seja Deus. Foi Ele quem disse: eu sou bom pastor da vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Porque você tem na vida todas as suas necessidades supridas. Na morte, todos os seus temores removidos. E na eternidade, todos os seus desejos satisfeitos. Vitória sobre o medo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, viva, poderosa, palavra que é melhor do que muito ouro depurado e é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Meu Deus, aplique esta palavra ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui, e a todos quantos acompanham esta meditação pelas mídias sociais. Em nome de Jesus, Deus, trata conosco, porque às vezes, porque somos ovelhas teimosas, a gente fica triste, ou rendido ao desânimo, ou achando que estamos sozinhos, e tantas vezes o medo começa a crescer dentro de nós, nos assustando, nos intimidando. Meu Deus, traz agora, por amor do teu nome, aquela paz que excede todo entendimento, aquela alegria indizível e cheia de glória, aquele descanso pleno, na certeza de que tu és o nosso pastor e nada nos falta. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós oramos com gratidão pela beleza e riqueza da tua palavra, pela verdade eterna que ela traz ao nosso coração. Nós te adoramos por isso e rendemos-te graças. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Até daqui a pouquinho no culto das 11 horas. Muito obrigado.